Gente, 193 países assistindo Pessoas de Valor. A gente falando sobre desenvolvimento humano, se vocês têm acompanhado aí agora diariamente, né, de segunda a sexta, 8 horas da noite, depois do Jornal da Gazeta e sábado às 9 horas da noite. A gente passa na Live Channel, na Londres TV, na Ondas Play e na 40 Graus, assim, a gente praticamente está no planeta falando sobre desenvolvimento humano, é muito bacana. E aí sempre tem uma pessoa que é o centro das atenções, uma pessoa de valor que traz aqui um conteúdo muito bacana. E eu tenho certeza que hoje o programa está assim imperdível, porque a gente está aqui com a Thaís Pomini, que vai falar um pouquinho, né? A gente fala em meia hora, às vezes a gente fica 1h30 falando, a gente fala, poxa, daria para falar 3 programas, né? É um prazer te receber aqui na de casa, onde a gente grava. A gente hoje está com um programa praticamente internacional, mas continua com as raízes aqui, porque a Adriana é uma ótima anfitriã, faz 5 anos que a gente faz Pessoas de Valor daqui, mas, de qualquer forma, hoje a gente manda um abraço, pessoal de Salvador, pessoal de Londres, Miami, de todos os lugares que estão nos ouvindo aqui, é um prazer te receber, obrigado pela tua presença aqui no Pessoas de Valor. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui, realmente o lugar é belíssimo, lindíssimo, não tem por que não ser aqui. Sim, assim, quando a gente fala de nutrição, quando a gente fala de saúde alimentar, muitas vezes as pessoas, e eu já tive a oportunidade de discutir isso com outros profissionais em alguns momentos, essa questão da dieta e da reeducação alimentar. Muitas vezes vem a sensação de que as pessoas lutam contra a balança, até tem essa coisa, né? E você tem sido, vamos chamar assim, uma pesquisadora, uma pessoa que tem trabalhado bastante conteúdo nessa coisa de o quanto interfere as questões genéticas e principalmente a questão epigenética, que a gente fala muito sobre isso por causa do Robert Debs, que é constelador, e epigenética em consciência sistêmica é fundamental, né? Tanto ele como o Fernando de Freitas tratam desse assunto. E aí eu queria trazer o seguinte: é um marcador que faz com que, por exemplo, eu seja gordinho e não consiga emagrecer de jeito nenhum, mesmo passando todo dia lá no teu consultório, é isso mesmo? Mais ou menos. É assim, o nosso DNA não é o nosso destino, embora ele vá nascer e morrer com a gente. O que a gente consegue fazer é expressar esses genes de outras formas. Então, assim, você vai ter sempre o seu DNA. Ele vai ser mapeado de uma forma e sempre vai estar lá. Porém, como ele se expressa é que vai ser diferente. Como é que você consegue mudar essa expressão? Você consegue mudar através de fatores ambientais, através da alimentação, dependendo da exposição. Então, hoje, exposição à poluição, exposição a alimentos ultraprocessados, que é horrível, né? A gente tem muitos aditivos hoje e tudo isso traz danos ao DNA. Então, isso são maneiras... Na verdade, são fatores de estilo de vida, por exemplo, são fatores ambientais de estilo de vida que, de certa forma, acabam criando gatilhos para essa genética? Seria isso, assim? Eles acabam alterando a forma como esse gene vai se expressar. Então, assim, pode ser para silenciar ou pode ser para ativar. Tá. Tem alguns genes que a gente acha interessante também, não precisa sempre silenciar, a gente pode ativar. Né? Então, só que tudo isso através de estilo de vida. Eu gosto muito de trabalhar isso quando vem assim para uma doença. Primeiro, assim, tem, claro, né, a síndrome metabólica que é uma coisa mundial, mas particularmente muita gente conhece que está nos assistindo a questão da diabetes. Eu sempre falo da questão da diabetes porque, assim, você pode ter pais com diabetes, por exemplo, a minha mãe é diabética. E aí, de repente, eu fui lá e adquiri uma diabetes porque minha mãe era diabética. E, na verdade, a minha mãe não tem culpa de eu ser diabético, porque, assim, embora ela fosse, o que fez eu ser diabético é porque eu comia açúcar a vida inteira, a infância, carboidrato, ou seja, não tinha uma educação, né, alimentar saudável, uma vida saudável. E aí eu vou lá e jogo a culpa na minha mãe, porque é mais fácil, né, claro. E, assim, nem toda doença é hereditária. Ela pode ser genética, mas não hereditária. Sim. Né? Então, assim, a gente tem várias doenças, né, que não vieram dos seus pais, mas começaram em você, ou que não, realmente tem algumas doenças que têm mais tendência a serem hereditárias, e pode acontecer. O que acontece é que, assim, mesmo sendo hereditária, se você conseguir boas estratégias, boa modulação desses genes, você consegue reverter isso. Né? Então, assim, claro que se você já tem uma predisposição à obesidade, como você falou, e você se manter num ambiente obesogênico, manter um estilo de vida sedentário,
você vai estar contribuindo para que esse gene se ative cada vez mais. Agora, se você tem essa predisposição, mas se você mantém um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, um ambiente propício a você ser saudável, você vai silenciar esse gene. Sim, e aí também tem um outro lado, né? Eu gosto muito, claro, até por quem assiste o programa sabe que eu gosto muito dessa questão da neurociência, entre o lado do emocional. Porque, por exemplo, às vezes a gente parece que não, né? Mas assim, a questão da inteligência emocional, de como que eu administro o meu emocional, acaba criando muitos gatilhos também para disparar essas questões do comportamento. Porque, no geral, eu gosto da terapia cognitivo-comportamental, que mostra, né, justamente assim, o teu comportamento é quase um efeito colateral do teu pensamento e das tuas emoções, né? Então, às vezes a pessoa está passando por uma pressão. Eu já vi gente que tinha uma vida super regrada, passou por um momento, por exemplo, de separação ou de luto, e aí ela adquiriu uma obesidade, ela acabou ficando fora totalmente do corpo que ela tinha, do corpo físico, porque de certa forma naquele momento o corpo físico estava retratando o momento emocional que ela estava vivendo, né? Acaba tendo essa relação, né? E por muitas vezes nós precisamos de um tratamento multidisciplinar. Não é só a nutrição, né? A gente precisa de nutrição e da terapia, por muitas vezes, principalmente quando vem com esses comportamentos transtornados. Né? Então, tem paciente que chega e você percebe assim, nitidamente que você pode fazer a melhor estratégia nutricional, mas que se não tratar a cabeça, não vai funcionar. Agora tem um best-seller, assim, né? Tem um monte de livro de autoajuda, né? Todo mundo, assim, Pessoas de Valor, ele defende justamente o anti-autoajuda, né? Porque acho que tem que ter ajuda profissional. Por exemplo, eu vou emagrecer sozinho. Não, procura um profissional, né? Assim, são poucas as pessoas, na verdade, no mundo que tem esse recurso interno que fala, eu vou conseguir levar sozinho. E aí, tem um livro que é Casais Emagrecem Juntos, né? Que é essa coisa do casal. Como que você vê essa coisa da educação alimentar? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que tem um estilo de vida que é diferente uma da outra. Eu, por exemplo, eu trabalho 24 horas, aí de repente a minha esposa já fica mais home office, aí minha filha estuda uma parte do dia e tal, e aí de repente você tem 3 estilos de vida dentro de uma mesma casa e não dá, né, hoje em dia, para você ter 3 tipos de alimentação. Tem que ser uma alimentação para todo mundo. Como alinhar essa engenharia? Pois é, quando a casa está sincronizada é muito mais fácil e mais produtivo. Então, eu costumo atender famílias inteiras. O pai, a mãe, os filhos, a gente faz, né, eu brinco que eu falo que a gente faz uma terapia já com nutrição coletiva. Porque lá naquele momento é inclusive um dedura o outro, né? Falar, mas a mãe não fez, o pai não fez. Particularmente as crianças são ótimas nisso, né? Falar assim, eu, por exemplo, tomo refrigerante, minha filha assim, sério que você vai tomar refrigerante? Ela é uma bebê, né? Mas ela já percebe que eu tô errado, né? Tá errado. E aí, quando a casa tá alinhada, flui muito mais fácil. Porque, assim, imagina numa casa que um pai vai pedir uma pizza e a mãe tem que fazer, sei lá, uma salada. É muito difícil. E uma coisa muito importante também, as pessoas têm uma sensação de que fazer dieta é uma coisa ruim, né? A gente tinha lá atrás, toda essa, quando surgiu, né, alimentação saudável, de que dieta era uma coisa que você começava e que você ia ter um fim. Então, assim, você... Como se fosse um tratamento. E era sempre sofrido, né? Então, assim, eu tô de dieta. Era horroroso estar de dieta. Para a maioria das pessoas, quando você fala de dieta, você está falando de restrição alimentar. Por isso que se discute muito essa questão da restrição alimentar e da reeducação alimentar, Sim, né? assim, porque hoje... você não precisa parar de comer tudo, mas de repente a quantidade e outros fatores. Não dá para você falar assim, eu vou fazer uma dieta de 2 meses. Porque você vai fazer o que depois do último dia? Você vai voltar com os hábitos que você tinha? No final, não, primeiro despede, né? O paciente sempre despede, sai do consultório e fala, eu vou me despedir. Eu falo, mas você vai morrer quando você atravessar a rua? Então, a dieta hoje em dia não é isso. Não é você ter começo, não é você ter final. É você levar aquilo da forma mais natural possível, mais confortável possível, para ser para sempre. Então, assim... Tudo que, pelo menos o modo como eu trabalho, todos os meus pacientes, eu não lido, assim, eu não falo o que ele tem que fazer. Ele me fala o que ele faz e eu me adapto, porque todo mundo tem rotina, todo mundo trabalha, todo mundo tem gostos diferentes. Se eu fizer uma coisa muito
fora assim do que ele está acostumado, ele não vai fazer. E eu não quero, eu quero que dê certo, claro. Lógico. Então, tudo que eu puder fazer para ser o mais perto da rotina possível, é assim que vai ser. Então, não tem fim, não tem. Essa é a alimentação da sua vida, é isso que vai fazer bem para você. E nem só sobre estética, né? Sobre saúde. Então, eu tenho pacientes que muitas vezes chegam falando sobre estética. E aí eu faço um combinado de cara. Eu falo, olha, a minha obrigação é a gente entrar em parâmetros de saúde. Dali para frente, o que for estética, aí você escolhe. Mas antes disso, não. Agora, uma coisa que até trazer aqui, porque até por estudar neurociência, inclusive tem amigos meus que são neurocientistas hoje, e inclusive alguns neurologistas, que estão praticando a dieta intermitente e hoje tem bastante pesquisas que falam sobre essa questão, por exemplo, da restrição em determinados horários e tipos de alimentação e tal, até para a questão de renovação de neurogênese, etc., entra na questão até do pensamento e doenças neurodegenerativas. Só que assim, como você estuda essa questão de vamos chamar assim, de mapas, né? Porque a gente está falando de um mapa genético, de entender que cada pessoa é uma pessoa, queria ouvir a opinião de uma pessoa que é especialista, que realmente é séria nisso, e o Pessoas de Valor traz justamente essa discussão com pessoas sérias, com pessoas que pesquisam, porque a gente sabe que cada pessoa tem um mapa. E aí, de repente, você pegar uma dieta que está lá entregue para todo mundo, né, que você vai comprar lá em forma de infoproduto, e aí cair em dietas que não tem um acompanhamento profissional e que podem ser bastante desastrosas, né? Sim, independente de vocês terem um acompanhamento, o importante é sempre respeitar a individualidade. Por isso que muita gente acha que fazer dieta é muito fácil, né? Então, assim, eu faço qualquer coisa lá do meu jeito e chega no peso, chega. Qualquer restrição que você fizer, você vai chegar no peso que você acha que você tem que ter. Mas e a qualidade? Né? A mesma qualidade de pele, não vai emagrecer sustentando uma massa muscular suficiente. E o teste genético, ele vem para contribuir com isso. Por exemplo, como você falou, para algumas pessoas vai funcionar muito bem jejum intermitente, para outras vai funcionar uma dieta de restrição calórica, para outras low carb, low fat. Enfim, a gente tem várias estratégias, todas são válidas, todas são ótimas. Só que a gente tem que saber qual é esse paciente. Não adianta eu pegar... É uma profissional que tem uma caixa de ferramentas e vai entender qual a melhor ferramenta para aquela pessoa, para aquela situação. Isso. E não assim, todo mundo é um prego, né? Você só tem um martelo e todo mundo vai ser prego. Todo mundo vai ser igual. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele fala para mim, eu adoro comer, eu amo fazer todas as refeições. Como é que eu vou fazer um jejum com uma pessoa assim? Ele vai fazer? Por quanto tempo? Imagina, né? E assim, eu não quero o paciente sofrendo, eu quero que seja prazeroso, eu quero que, até vindo pra cá agora, a gente estava conversando, uma paciente estava mandando mensagem falando, nossa, eu tô tão feliz, e assim, não deu um mês. E é isso, por que ela está tão feliz? Porque está fácil, porque além de estar fácil, ela está conseguindo os resultados. Então, assim, não adianta eu falar, você não vai fazer o que você gosta só para ter resultado, que também não vai funcionar, né? Sim, agora tem a questão da epigenética também, né? Que assim, a questão do comportamento, né? Porque, de certa forma, quando você consegue mapear e entender alguns caminhos, até da própria construção genética da pessoa, da estrutura genética de cada um, de certa forma você consegue customizar, porque a gente está falando em 2023, a gente está terminando um ano, daqui a pouco as pessoas vão aí cair nas ceias e comer para burro, né, que a gente sabe, ir nas férias de verão, aquela coisa toda, mas a gente sabe que hoje tem muita tecnologia, né, você mesmo, né, prova disso, quer dizer, você está aplicando tecnologia, né, para realmente ter uma precisão, como na neurociência a gente conseguiu melhorar absurdamente os treinamentos de desenvolvimento humano, quando a gente conseguiu entender as melhores ferramentas para poder trabalhar, por exemplo, hoje serotonina, por exemplo, que a maior parte dos antidepressivos trabalham a produção de serotonina para poder melhorar a depressão, e hoje já está se falando dopamina, ocitocina em outros medicamentos e que tem evoluído absurdamente, inclusive até com intervenções cirúrgicas. E aí na área de nutrição não é diferente. A gente tem assim uma evolução de pesquisa, um monte de conhecimentos e ainda tem gente falando assim, olha, corta o pãozinho. Muito importante até a dieta, como influencia nos neurotransmissores. Sim. Né? Então, até falando na sua área aí, mas não exatamente, mas sobre alimentação.
Você ter uma alimentação totalmente desregrada vai te causar um intestino doente. E hoje a gente sabe que tem uma ligação imensa Serotonina com intestino-cérebro. Então, tudo que você fizer, que vai, o nosso meio de absorção pelo intestino, que vai trazer um intestino desregulado, uma desbiose, vai alterar também o seu humor, sua concentração. Inclusive quadro de ansiedade, TDAH, um monte de transtornos que a gente vê como transtornos mentais e que estão hoje ligados ao estilo de vida moderno e que hoje já está se concluindo que, na verdade, quando a gente imaginava que serotonina era produzida pelo sistema límbico, e hoje a gente sabe que tem a ver, né, com o sistema digestório, aí a gente fica pensando assim, quanto que a gente se alimentou mal e gerou de ansiedade, quantas gerações vão sofrer de TDAH, SPA e tudo mais, e na verdade a gente está falando de serotonina que não tinha nada a ver com o sistema límbico, mas que tinha a ver com a alimentação, com a digestão. Exatamente. E a gente tem inclusive casos de cognição, né? Que assim, você melhora a alimentação e melhora a cognição. Tudo por causa dessa ligação intestino-cérebro. Então, assim, não adianta a gente também tratar o corpo por partes. E por partes, assim, tem que pensar em tudo. Você vai pensar se a pessoa tá, por exemplo, fadiga. Fadiga é totalmente ligada ao emocional e à alimentação. Então, assim, a gente consegue juntar muita coisa. Por isso que essa coisa de você fazer sozinho, de você achar que você sabe o que você está fazendo, você pode piorar, né? Principalmente porque quando a gente faz sozinho, a gente tende a fazer restrições. Com certeza. Né? Então, essa coisa do pão. Eu vou cortar carboidrato porque eu vi que cortar carboidrato emagrece mais. Mas a pessoa não sabe qual a consequência dela cortar carboidrato. Ela não sabe em qual proporção cortar. E carboidratos... Ou como agora, eu vim de um final de semana de um treinamento que a alimentação é vegana, né? Porque trata-se de mindfulness e tal, e aí a alimentação é importante. E aí, de repente, a pessoa comendo vegano come o dobro do que comeria se não comesse, por exemplo, carne. E aí, no final, acaba compensando uma coisa pela outra, não adianta nada. Você se transformar em vegano e tá desregulado a alimentação. A gente vê muitos casos, assim, da pessoa ser vegana, porém não ser saudável. Batata frita é vegano. Né? Então, assim, sorvete, de repente, sorbet, né? Porque não é de leite. Aqueles shakes, né? Agora só toma os shakes da marca tal, né? E aí toma 5 que tinha que tomar 1. Aí não adianta nada, né? Exatamente. Então, assim, não é ter um rótulo, né? Porque é vegano é saudável, porque é sem glúten é saudável, porque é sem lactose é saudável. Tudo pode ser ou tudo pode não ser. A gente não pode pegar uma coisa isolada e jogar aí pro mundo e falar, não, isso daqui vai salvar a vida ou isso aqui vai destruir. Não, é tudo um contexto. Então, assim, enquanto a gente não, as pessoas não entenderem que tem que cuidar do corpo inteiro, da alimentação inteira, do emocional inteiro, não vai funcionar. Agora, por exemplo, eu vou fazer um desafio para quem nos assiste, porque eu vou fazer um intervalo de 1 minutinho, é muito rápido, mas eu quero te desafiar de não sair de frente da televisão para você não correr lá comendo alguma coisa inapropriada para o intervalo desse programa. No mínimo, pega lá uma cenoura, alguma coisa saudável para comer, mas a gente volta no minuto com pessoas de valor. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Queria deixar um abraço super forte para o Marcel lá de Londres, né, que toca a Londres TV, que é uma emissora de televisão. Inclusive agora está com um aplicativo, né? Então os brasileiros que estão na Europa, logicamente na Inglaterra, né, mas
pega toda a Europa, tá lá o aplicativo da Londres TV, e aí, claro, com a programação toda brasileira, e por falar em brasileiro, não tem jeito, né? Pessoas de Valor tá lá, é um dos programas aí que faz parte do elenco, lá do repertório da Londres TV. Então, um abração aí pro Marcelo e para todos os brasileiros que estão na Europa, vivendo lá e acompanhando um pouquinho. Também os santistas, né? Porque tem muitos santistas que moram na Europa hoje, muita gente em Portugal, né? Então, é muito legal essa relação. E hoje a gente está aqui com a Thaís Pomini falando um pouquinho sobre a questão de saúde, né? Assim, mas claro, né? Quando a gente fala com nutrição como pilar, né, do programa, a gente acaba entrando muito na saúde física, mas eu também entro muito nessa coisa a gente fala muito do espírito, da alma, né, e da essência das pessoas e de propósito. E a gente está vivendo, Thaís, um momento, principalmente ainda pós-pandemia, né? A pandemia vai ficando longe, mas parece que isso para mim está ficando mais claro, que é uma pandemia emocional. Assim, tem muita gente com burnout, muita gente com ansiedade. Eu dou aula na graduação e pós-graduação, assim, independente da faixa etária, meninos de 17, 18 anos, gente com 40, eu dou aula na terceira idade, imagina, ansiedade gigante. E assim, a gente sabe que a gente conseguir regrar a alimentação também impacta muito no emocional e vice-versa. Como que você vê essa relação do emocional no prato, assim? Porque me vem a sensação de que muitas pessoas têm transtornos alimentares, particularmente a obesidade é um que fica mais claro para mim, e que tem muito a ver com essa questão da ansiedade, assim, desconta no alimento. Nós inclusive chamamos de fome emocional, né? Então, assim, quando você percebe que você está comendo, mas não é por fome fisiológica, você começa a comer porque está triste, come porque está feliz, come porque tem muita coisa para fazer, come porque não tem nada para fazer. É uma recompensa quase, né? Assim, a única fonte de prazer é a comida. Aí começa a ficar preocupante, porque não é normal, né, nesse momento, que a pessoa não tenha uma fonte de prazer que não seja comer ou não tenha uma fonte de conforto que não seja comer. Então, tudo se resume à comida. Né? E aí entram vários aspectos, entra realmente o aspecto psicológico, mas entra também várias áreas do cérebro que vão atuando para que você, cada vez que coma, tenha aquela sensação de bem-estar, então você queira de novo, só que aí vai começando a juntar frustração, então assim, começa uma bagunça metabólica, fisiológica. Um atrapalha o outro, né? Vai sendo... Exatamente, aí você começa a desregular, ter um desequilíbrio hormonal, então fome, saciedade, tudo vai estar desregulado. E quando chega nesse ponto, obviamente eu não consigo mais tratar sozinha, né? Não é uma questão nutricional, é uma questão que precisa ser encaminhada para um profissional, para um psicólogo, um psiquiatra, o que for melhor para a pessoa, mas que precisa ser feito muito junto, tem que ser um acompanhamento muito de perto. Por quê? Porque cada vez que essa pessoa for tentar fazer e for se frustrar, e acontece, é o que vai mais acontecer, principalmente no começo de tratamento, ela vai desistindo e ela vai desacreditando dela mesma. Então, vai piorando. Então, o acompanhamento conjunto é, assim, extremamente importante. Tá, e aí entra um outro lado também, que é essa questão, não só dos transtornos alimentares, né, mas o quanto a gente muitas vezes fica assim, falando do emocional ligado aos gatilhos, vamos dizer assim, que trazem, né, essa questão da alimentação. Mas eu, por exemplo, eu tenho um dos co-apresentadores do programa, é um ortomolecular, que é o Alexandre Quartz, que é uma pessoa também que é excepcional, assim, né, tem falado muito sobre essa questão da suplementação, né, e aí o ortomolecular trabalha muito essa questão, claro, e você, como trabalha epigenética, obviamente tem uma visão mais, digamos, sistêmica de tudo isso, né? Como que fica, por exemplo, esse outro lado, que é, por exemplo, a ausência de determinados alimentos ou substâncias, propriedades, que de repente interferem, inclusive, a gente falou do cérebro, mas em todas as outras áreas, porque às vezes eu vejo gente treinando, fazendo academia e se alimentando super errado, assim, junta uma dieta com a academia porque quer emagrecer e quer ficar forte. E de repente está faltando, por exemplo, vitaminas, está faltando às vezes proteínas e coisas desse tipo. Eu já vi gente que come não sei quantos ovos, né? E aí faz a dieta do ovo, vamos dizer assim, ou então, eu vou ficar 3 dias só com suco de abacaxi. Quer dizer, tem de tudo nesse mundo, né? É assim, a gente precisa de nutrientes. Uma pessoa que tem uma alimentação muito perfeita,
Não precisa tomar comprimidos. Mas quantas pessoas têm uma alimentação muito perfeita? Entra no estilo de vida até, né? A gente às vezes não tem nem tempo, porque eu vejo agora esse final de semana, a gente está preparando, né, comida e tal, porque a gente estava numa imersão, então a gente fica lá, às vezes o pessoal que está preparando fica a manhã inteira enquanto a gente está treinando para a gente poder almoçar. Na minha casa, às vezes eu tenho 15 minutos. Acho que a vida das pessoas é air fry e micro-ondas hoje em dia, né? E perde todos os e que perde os nutrientes, né? Mas assim, se você conseguir atingir todos os nutrientes pela alimentação, ok, que é, hoje em dia, né, não é tão simples. Mas os suplementos são muito bem-vindos, muito. Por isso que eles são suplementos, eles vão suplementar o que você não atingiu ali. Mas também tem outra coisa. Pode ser que você coma tudo, mas você tenha alguma mutação que você não absorva. Por exemplo, vitamina D. Tem pessoas que não adianta, você suplementa a vitamina D e ela não sobe. Não funciona, né? Não sobe. Aí o que é mais eficaz? Você fazer por injetável. Tá. Você vai suplementar aquilo oral e não vai ter. Aí você vai pegar um teste genético e você vai ver, não, realmente tinha um polimorfismo aqui que não ia funcionar. Isso vale para qualquer nutriente. Então, assim, vitaminas do complexo B. Quando você fala, por exemplo, essa questão de identificar essa questão genética, a gente está falando, por exemplo, de uma precisão maior, é isso? Por exemplo, numa dieta ou numa reeducação alimentar, de pensar assim, olha, não adianta ir por aqui ou por ali, porque depende dessa mudança genética que tem aqui. Por exemplo, você não vai conseguir. O exemplo que você deu por um da vitamina D. Aí você tendo esse mapa, você consegue essa precisão, é isso? É mais cirúrgico? Exatamente, é totalmente preciso. Para você ter ideia, no teste genético, vem desde assim, metabolização de cafeína, se é lento, se é rápido, predisposição à obesidade, se tem mais risco ou menos risco de obesidade na gestação, como é a predisposição à absorção de gordura, de carboidratos à noite. Então, assim, agora a gente tem longevidade, cognição, predisposição a cabelos brancos precoces. Então, assim, com tudo isso na mão, a gente consegue não só dar um tratamento, mas uma prevenção. Tá. Que é o melhor. Exatamente. Se eu pego uma pessoa que já no teste genético eu vejo que ela tem uma capacidade antioxidante reduzida e uma predisposição maior à inflamação, eu já sei que eu preciso trabalhar ali com uma suplementação muito ágil para que aquela pessoa tenha uma capacidade antioxidativa melhor. Uhum, sim. Eu vejo, por exemplo, eu falei da diabetes no primeiro bloco, mas, por exemplo, entra a questão da tiroide, assim, né? Por exemplo, tem gente que tem hipotiroidismo e aí faz suplementação, por exemplo, claro, toma um Puran, alguma coisa assim, mas, assim, a pessoa, muitas vezes, ela não está gorda, ela não está engordando, mas ela está inchada por questões hormonais. Muitas vezes a gente acaba não olhando para isso, né? Assim, o leigo, ele acaba vendo assim, eu tô gordo ou eu tô magro. Mas às vezes eu olho pessoas, principalmente quando a gente vai para os treinamentos, eu olho as pessoas, eu vejo assim as pessoas inchadas, como se elas estivessem retendo líquido, como se elas tivessem... E aí entra a questão da carne, entra um monte de coisas que acabam implicando nisso. Pode ser uma desordem hormonal, mas também pode ser um excesso de comida industrializada, ultraprocessada. Então, assim, a gente tem muito aditivo, né? Normalmente muito sódio. As pessoas tendem a tomar pouca água. Uhum. É uma coisa... É uma realidade. A gente acha que não, né? Porque é uma coisa, mas eu falo assim que é uma coisa muito básica. Tomar água. E se eu te falar que assim, de 10 pessoas, 8 não tomam. Não toma uma quantidade suficiente, né? Sim. Então, isso também faz com que... Muitas vezes a pessoa está com sede, o corpo está desidratado e vai parecer que está com fome, né? Porque às vezes a pessoa confunde muito isso, eu já vi isso, assim, a pessoa está comendo, assim, bebe água, vê se realmente você está com fome, porque às vezes você está com sede e nem percebe, as pessoas não identificam esse paladar. Exatamente. Então, eu falo muito bem ajustada. Para a gente pensar em suplementação, eu não começo antes de ter muito bem ajustado sono de qualidade, hidratação, alimentação equilibrada e, mais difícil, eu sei, mas dentro do possível, modulação de estresse. Não adianta você... Que tem a ver com respiração. Eu que pratico mindfulness, né, que ensino mindfulness para as pessoas, eu sempre falo, né, respira. Porque as pessoas respiram errado
E aí, assim, vai diminuindo a oxigenação e aí, claro que da mesma forma que a hidratação compromete, a falta de oxigênio também compromete, porque aí o estresse, né? Comer de uma maneira muito rápida, não mastigar. A nossa digestão começa na boca. Eu tenho pacientes com problemas digestivos porque não mastiga. Porque é tudo rápido, correndo, engole o pedaço inteiro. Como que aquilo vai passar pelo seu trato gastrointestinal e chega lá no intestino pedaços, aquelas bactérias precisam fermentar tudo aquilo, começa a ter um leaky gut, que a gente chama, né, permeabilidade intestinal, tá feito o estrago. Com certeza. Thaís, super obrigado por você vir. Como eu falei, o programa aqui, vocês vão assistir meia hora do programa, mas pode ter certeza que a gente ficou 1h30 conversando, mas isso é problema nosso, né? Fica aí com a programação dos canais que nos transmitem e se você, por acaso, perdeu o início dessa entrevista ou quiser rever, pessoasdevalor.com.br, estão lá mais de 200 entrevistas, entrevistados nacionais e internacionais e sempre uma pessoa de valor. Até a próxima.